Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Gracias. Muchas gracias. ¿Pudieron dormir? ¿Conseguiram dormir? Después de la presentación de nuestros Upline Diamantes, ¿pudieron dormir? Depois da apresentação dos nossos Upline Diamantes, vocês conseguiram dormir? Qué bueno. Que bom. Nosotros tampoco pudimos dormir. Nós também tampouco conseguimos dormir. Siempre te puedes emocionar nuevamente. Você sempre pode se emocionar novamente. Y eso es un buen mensaje. E isso é uma boa mensagem, Porque quiere decir que tu corazón está vivo. porque quer dizer que seu coração está vivo. Y en este auditorio E neste auditório, solamente debe haber personas vivas luchando por un sueño. somente deve haver pessoas vivas lutando por um sonho. Si tú estás vivo, Se você está vivo, date un fuerte aplauso. dê-se um forte aplauso. Esta mañana queremos compartir Essa manhã vamos compartilhar parte de nuestra historia parte da nossa história, antes y después del negocio. antes e depois do negócio. Y te darás cuenta E você perceberá que somos iguales que tú, que nós somos iguais a vocês, que tenemos las mismas excusas, que temos as mesmas desculpas, pero también gracias a Dios mas também, graças a Deus, tuvimos un día alguien que nos compartió esta oportunidad. tivemos um dia alguém que compartilhou conosco essa oportunidade. Así que con todo cariño, Então, com todo carinho, hoy vamos a empezar hoje vamos começar con la parte más importante de mi vida. com a parte mais importante da minha vida. La persona que a mí me involucró en este proyecto, A pessoa que me envolveu nesse projeto, que ha cambiado mi perspectiva de lo que puede suceder en el futuro, que mudou a minha perspectiva com que podia mudar no meu futuro, no es la parte más importante de mi vida. não a parte mais importante da minha vida. Yo no me hago viviendo sin ella. Eu não consigo me ver vivendo sem ela. Yo no me hago sin sus regaños día con día. Eu não consigo sem as coisas dela dia a dia. Así que los dejo Então eu deixo con mi diamante, com a minha diamante, Ana Lilia. Ana Lilia. De verdad, estos momentos que nos hacen vivir, dices, ha valido la pena por lo que hemos pasado, por este camino. É por esses momentos que a gente acaba vivendo que vale a pena todo o caminho que a gente percorreu. Ayer, como te decía Martín, nos hicieron vivir momentos que muchos de ustedes pasaron al escenario. Ontem, como dizia o Martinho, vocês fizeram viver um momento que, vendo as pessoas passarem pelo palco, Quizás no te entendimos lo que tú hablaste, às vezes a gente não entendia o que vocês falavam, pero sí alcanzamos a sentir mas conseguimos sentir toda tu emoción. toda a sua emoção. Y nos hiciste vibrar, E vocês fizeram a gente vibrar, y nos hiciste llorar. fizeram a gente chorar, Y esos son los momentos mágicos e esses são os momentos mais ricos, que no tienen precio, que não tem preço, que no venían cuando firmaste tu contrato. e que quando você assinou o contrato não foi falado que isso ia acontecer. Y hace que este negocio valga la pena todo el esfuerzo que tengas que hacer. E é por isso que esse negócio vale a pena por qualquer esforço que você tenha que fazer. Les agradezco mucho el que nos hayan permitido vivir esos momentos. Eu agradeço muito a todos por ter permitido eu viver esses momentos. Como les platicamos, nosotros acabamos de calificar y les dijeron ahorita, Como nós contamos ontem, a gente acabou de qualificar diamante. estamos viviendo intensamente. Estamos vivendo essa fase intensamente. Hace unos días tuvimos nuestro reconocimiento en Sonora. E há alguns dias atrás nós tivemos o nosso reconhecimento. Y también en la Ciudad de México, como muchos de ustedes lo vieron en YouTube. E muitos de vocês também viram nosso reconhecimento na capital, na cidade do México, pelo YouTube. Vivimos momentos mágicos. Vivemos momentos mágicos. Y quisiéramos compartir con ustedes E a gente queria mostrar para vocês un pequeño video um vídeo curto
Quizás no conozcas las caras de muchas de las personas que van a aparecer ahí. Vocês talvez não conheçam muitas das pessoas que vão aparecer nesse vídeo. Sin embargo, tienen un corazón lleno de un sueño como el tuyo. Mas também essas pessoas têm um coração cheio de sonho como vocês. Y eso es lo que nos une a todas las personas que estamos en este negocio. E é isso que acontece para todas as pessoas que estão nesse negócio. Nosotros, voy a empezar un poquito a platicarte de mi historia. Então eu vou começar a contar um pouco da minha história. Yo soy la mayor de mis 4 hermanos. Eu sou a filha mais velha dos meus 4 irmãos. Nací en Hermosillo Nasci na cidade de Hermosillo. y toda mi vida la he vivido ahí. E toda a minha vida eu vivi nessa mesma cidade. En Hermosillo es una ciudad pequeña. Hermosillo é uma cidade bem pequena. Y mis padres, cuando estábamos pequeños, nos ayudaron a que estuviéramos en escuelas buenas. E os meus pais, quando nós éramos pequenos, proporcionou que a gente estudasse em escolas boas. Porque como todo padre, lo mejor que le quiere dar a sus hijos es una buena educación. Porque como todos os pais, o que a gente quer dar para os filhos é uma boa educação. Entonces transcurrió así mi escuela, una niña normal, de buenas calificaciones. Então eu passei pela escola como uma criança normal, com boas notas. Y más o menos cuando yo estaba en preparatoria, no sé si aquí es preparatoria. E mais ou menos como eu estava, talvez, na 15 fase do años. secundário. 15 años. No colegial, yo. né, no secundário. Ajá. Mi papá muere. O meu pai faleceu. Entonces nos quedamos únicamente con el apoyo que era mi madre. Então nós ficamos simplesmente com um único apoio, que era o apoio da minha mãe. Ella nos sacó adelante con una gran fuerza como la tenemos todas las mujeres. Ela continuou a levar a gente adiante como aquela força que tem todas as mulheres. Gracias. Y empecé a trabajar. E eu comecei a trabalhar. Yo estudié una carrera, soy contador público, como les dijeron. Eu estudei contadoria pública. ¿Y por qué? E por quê? No creas que no era algo que a mí me apasionaba realmente. Não era alguma coisa que me dava paixão. Pero mi padre había sido tenía esa profesión. Mas meu pai tinha tido essa profissão. Y era la que me permitía poder trabajar y ayudar con ingresos en mi casa. E essa era a profissão que me permitia trabalhar e ajudar com a receita de casa. Entonces, en ese transcurso de mis trabajos, Então, durante todos esses trabalhos que en uno de ellos, num dos meus empregos, cuando yo trabajaba en el gobierno de mi estado, e eu trabalhava de no México, governo do estado, ahí nos conocimos Martín y yo. foi quando eu conheci o Martim. Ahí encontró su felicidad. Aí ele encontrou a sua felicidade. Yo siempre digo que cuando yo lo conocí no reunía todos los requisitos que yo aspiraba para una pareja. Eu sempre digo que quando eu conheci, ele não tinha todos os requisitos que eu tinha em mente para um marido. ¿Por qué? Porque yo siempre pensaba que quería una pareja que me diera solvencia económica, que viviéramos bien. Porque eu sempre imaginava que eu queria um esposo que me desse a situação financeira boa, que a gente vivesse bem. Y pues él no tenía auto o carro, Ele não tinha nem carro, entonces no reunía todos los requisitos. então ele não tinha os requisitos. Guapo sí es. Bonito ele é. La verdad, hicimos una muy bonita amistad. Realmente a gente criou uma amizade muito bonita entre nós. Pasábamos muy buenos tiempos juntos, nos divertíamos mucho juntos. A gente passava muito tempo junto no trabalho e a gente acabava se divertindo muito. Teníamos muchas cosas en común, E a gente tinha bastante coisa em comum, pero también somos muy diferentes en nuestras personalidades. mas também as nossas personalidades são bem diferentes. Y creo que eso es lo que enriquece a una pareja. E acho que é isso que enriquece um casal. Cada quien pone su parte y sus talentos. Cada um tem que colocar os seus talentos, as suas individualidades. Entonces decidimos compartir nuestra vida juntos. Então nós decidimos dividir a nossa vida juntos. Antes de casarnos, E antes de casarmos, ya tenía auto. já tínhamos carro. Empezó a mejorar su situación económica. E ele começou a melhorar a situação econômica. Él es una persona que siempre se ha enfocado en que todas las cosas que realice las va a hacer bien. Ele é uma pessoa que focaliza e vai atrás para que todas as coisas que ele faça bem feito. Le gustan mucho los retos, Ele adora os desafios, por eso me escogió a mí. por isso que ele me escolheu.
Pero la verdad, él me ha enseñado muchas cosas de visualizarme, de arriesgarme a hacer cosas por mí. Mas ele realmente me ensinou muitas coisas também, de eu me arriscar, de fazer com que eu realizasse as coisas por mim. Entonces decidimos, después de 4 años de ser amigos, Então, depois de 4 anos como amigos, nos fuimos enamorando durante ese tiempo. fomos namorando durante Fue esse naciendo tempo, un gran amor, foi criando grande amor, una gran amistad, uma grande porque amizade, para mí él es mi mejor amigo. porque para mim ele é meu melhor amigo. Entonces, ya casados, Então, já casados, yo todavía trabajaba en esa empresa de gobierno. eu ainda estava trabalhando nessa empresa do governo. Yo ya tenía mi primer hijo, el que vieron en la primera foto, tenía unos meses. Eu já tinha o meu primeiro filho, que tinha alguns meses. Yo llegaba a casa de mi mamá, Eu estava chegando na casa da minha mãe, donde dejaba, quizás como tú, a mi niño para que me cuidaran mientras yo trabajaba. e provavelmente como você, eu chegava na casa da minha mãe para ir deixar o meu filho, que a minha mãe cuidava enquanto eu ia trabalhar. Yo trabajaba todo el día Eu trabalhava o dia inteiro. y vivíamos muy bien. A gente estava vivendo muito bem, Teníamos nuestra casa, tínhamos uma casa, que literalmente te puedo decir que Martín la hizo, porque él es ingeniero. e eu posso dizer literalmente que foi o Martim que fez, porque ele é Ladrilho a engenheiro, ladrillo. de ladrilho a ladrilho, Y ahí vivimos muy felices, e estávamos vivendo muito felizes aí. pero nada más nos veíamos muy poquitas horas en el día. Mas acontecia que a gente se via muito pouco por dia. Yo llegaba a casa de mi mamá y siempre había mucha gente. E eu chegava na casa da minha mãe e sempre lá tinha muita gente. Y había una pizarra E en tinha, la sala e tinha uma lousa na sala y alguien compartiendo esta oportunidad. e alguém estava mostrando esse negócio. Una oportunidad que me negué durante algunos meses a verla. Uma oportunidade que eu me neguei por muitos meses a ver. Me insistía, mi hermano, el que vieron ustedes en la foto primero, O meu irmão, que foi o primeiro que vocês viram na foto, él insistió y insistió ele insistia, hasta que yo no encontré ninguna otra excusa aí até que eu não tinha mais nenhuma desculpa, y tuve que llegar y sentarme a escuchar el plan. e aí eu tive que sentar e acabar assistindo o plano. Todas las excusas que quizás tú también le diste o que te siguen dando la gente a la que tú ves, Talvez todas aquelas desculpas que você segue falando ou que as pessoas que você chama continuam pero dando. la que más importante, mi excusa más grande era que yo no tenía tiempo. Mas a desculpa principal minha era que eu não tinha tempo. Porque el poquito tiempo que yo tenía Porque o pouco tempo que me sobrava, lo dedicaba a mi hijo y a mi esposo. eu queria me dedicar ao meu esposo e ao meu filho. Y yo creía que así E eu achava estaba que bien. assim Estaba bien. eu estava bem. Pero esa noche me di cuenta, Mas nessa noite eu percebi, fíjate, yo soy contadora, imagina, eu sou contadora. pero yo no entendí los números esa noche. Mas mesmo assim eu não entendi nada dos números naquela noite. Eso no fue lo que hizo contacto conmigo, Não foi isso que me chamou a atenção. sino que al final Mas no final, ellos hablaron de una manera de vivir muy diferente a la Ele- que yo creía que estaba bien, eles falaram de uma forma de vida muito diferente da que eu estava vivendo. en la cual tú podías tener tiempo Na qual você poderia ter tempo y dinero. e também dinheiro. Y eso era lo que yo quería para compartir con Martín y con mi hijo. E era isso que eu queria na minha vida para poder compartilhar com meu filho e com meu marido. Yo no sabía que estaba soñando, Eu não sabia que isso eu estava sonhando, pero yo siempre imaginé mas eu sempre imaginei una familia unida, uma família unida, hacer todas las cosas juntos, é aquela que faz todas as coisas poder juntas, viajar poder viajar, y que el dinero no fuera una limitante. e que dinheiro não fosse um fator limitante. Ese era mi sueño. Esse era o meu sonho. Entonces, para que yo consiguiera que Martín fuera a escuchar el plan, Então, para eu poder convencer o Martim a escutar o plano, porque yo no quería tomar una decisión yo sola. e eu não queria tomar uma decisão sozinha. Yo sabía que nos habíamos casado, Eu sabia que a gente tinha se casado para todas las cosas de la vida, hacerlas juntos. para que todas as coisas da vida a gente fosse fazer juntos. Entonces estuve diciéndole, insistiéndole, Então eu fiquei falando, insistindo, con más de un mes, más o menos, mais ou menos mais de um mês, que se diera la oportunidad que ele desse uma oportunidade de escuchar, simplesmente de escutar. que no perdía nada por ir. Que ele não ia perder nada só por assistir. Entonces le hice una llamada Então eu fiz uma ligação para ele y conseguí que esa noche estuviera ahí. e consegui que nessa noite ele fosse. Y quiero que él te platique cómo fue
E eu quero que él tomó la decisión de ir. E eu quero que ele conte para vocês como foi que ele tomou a decisão. Gracias. Yo soy hijo único, Eu sou filho único, tengo otros medios hermanos tenho outros meio-irmãos y por alguna circunstancia decidí yo estudiar ingeniería civil. e por alguma circunstância eu decidi estudar engenharia civil. No me llevaba mucho con mi padre, Eu não me dava muito bem com meu pai, él era colérico, ele era muito bravo, notario público, una profesión de mucho respeto en mi país, ele era escrivão público, uma profissão de muito respeito no meu país, abogado, advogado. y cuando yo empecé a inscribirme en la universidad, él y yo chocábamos constantemente. Então, quando eu comecei a ir para a universidade, ele e eu, a gente entrava muito em choque. Me salí de mi casa, Eu saí de casa, me fui a vivir en un departamento con unos amigos pensando que esa era la libertad. eu fui morar com os amigos num apartamento achando que isso era liberdade. Y la libertad a veces es la esclavitud. E às vezes a liberdade é uma escravidão. Porque antes tenía para comer en mi casa Porque antes eu tinha para comer na minha casa y ahora tenía que trabajar para comer, que es muy diferente. e agora eu tinha que trabalhar para comer, o que é muito diferente. Toda mi carrera universitaria Toda a minha carreira universitária la hice en la central camionera de mi país. de eu mi fiz ciudad, na central caminhoneira do meu país, porque ahí había luz porque lá tinha luz y había aire, e tinha ar, clima, clima, ambiente, aire acondicionado. ar-condicionado. Y donde yo vivía, E onde eu morava, la señora decía, ustedes gastan mucha luz y no se puede usar el clima. a locadora, ela falava, vocês gastam muita luz, então nada de colocar ar-condicionado. Pero cuando tú tienes un sueño, una razón por la cual hacer las cosas, Mas no cu- te va a limitar nada. Quando você tem um sonho, uma razão para fazer as coisas, nada vai limitar você. Yo le apostaba a que si terminaba de ingeniería civil, Eu apostava que se eu terminasse a engenharia civil, yo podía tener buenos resultados en mi vida futura. eu poderia ter melhores resultados na minha vida futura. Y entonces la única manera era estudiar en las noches Então a única maneira que eu tinha era estudar de noite, y el lugar que estaba abierto y tenía café, luz y clima era la central de autobuses. então o único lugar que estava aberto à noite, que tinha café, luz e ar-condicionado, era na central dos caminhoneiros. Y ahí entre camioneros E aí no meio deles surgió un ingeniero civil que fui yo. surgiu um engenheiro civil, que era eu. Así empezó mi vida profesional Assim começou a minha vida profissional. y me especialicé en edificios de 15 a 20 pisos Então, contra sismos. eu me especializei em prédios de 15 a 20 andares contra terremotos. Pero cuando a veces tú no tienes una asesoría o un coach que te diga las cosas tal y como deben de ser, Então, quando você não tem uma assessoria, um técnico para te dizer as coisas como fazer, te equivocas constantemente. No sé si sea tu caso, pero en mi país eso pasa muy seguido. você pode errar constantemente. Não sei se acontece aqui, mas no meu país acontece. Te voy a poner un ejemplo. Eu vou dar um exemplo. En mi ciudad Na minha cidade, solamente hay un edificio de más de 15 pisos só tem um prédio com mais de 15 andares. y no lo calculé yo. E não fui eu que fiz o cálculo. Todavía me estuviera muriendo de hambre. Ainda na época eu estava morrendo de fome. ¿Sí me entiendes? Dá para vocês entenderem? Sin embargo, cuando tú estás en un hoyo, Quando está sendo en un agujero, quando você está num buraco, a veces te hundes más. às vezes você afunda um pouco mais. Yo quería irme a España a estudiar ahora cómo hacer edificios de 20 a 40 pisos. Eu estava querendo ir para a Espanha para aprender como fazer prédios de 20 a 40 andares. Y la única manera era conseguir una beca a través del gobierno. E a única forma de conseguir era uma bolsa através do governo. Y ese día, cuando abrí la puerta de ese trabajo para el gobierno, E nesse dia, quando eu fui lá, e eu abri a porta lá daquele departamento do governo, vi pasar unos pantalones negros, eu vi passar umas calças pretas, un cabello, um cabelo, y dije, adiós España, aquí me quedo. e eu falei, adeus Espanha, agora eu vou ficar aqui. Ahí conocí a Ana Lilia, Aí eu conheci a Ana Lília, pero la primer quincena cuando me pagaron, mas na primeira quinzena, quando eu recebi o meu pagamento, yo ya estaba contratado como maestro de la universidad a mis 21 años. eu já estava contratado como professor da universidade aos 21 anos.
Y cuando recibí el cheque del gobierno, E quando eu recebi o cheque do pagamento do governo, yo pensé que era una broma. eu pensei que era uma brincadeira. Y le pregunto a mi compañero que está a un lado mío, E eu pergunto para o companheiro que está do meu lado, ¿de veras esto ganas? ele pergunta assim, é exatamente isso que você ganha? Sí. Ele fala, é. ¿Te lo puedo jugar en un juego, en un volado, en una moneda? Como caiga la moneda, me quedo yo con tu cheque. Vamos fazer um jogo de cara ou coroa para ver com quem fica com o cheque? Me dijo, no, Ele fala, não, tú tienes otra entrada de dinero. De esta nosotros es la manera en que vivimos. você tem outra entrada de dinheiro. Nós não, é a única maneira que a gente vive. Después a él le expliqué el plan. Depois aí eu expliquei para ele o plano, Se burló del negocio. ele se envolveu. Se burló, criticó el Ele negocio. criticou, ele tirou sarro do negócio. Y me dijo que eran mentiras. E falou que isso tudo era mentira. Hoy yo estoy platicando con ustedes aquí Hoje eu estou aqui conversando com vocês y él mañana tiene que ir a trabajar por el mismo cheque. e amanhã ele tem que trabalhar pelo mesmo cheque. ¿Cómo da vueltas la vida? Como a vida dá voltas. A mí no me gustó la vida de gobierno. Eu não gostava daquela vida que tinha lá como funcionário público. Solamente duré ahí como 6 meses. Apenas fiquei lá como 6 meses. Y salí de ahí y decidí regresar porque había una persona ahí que dije, voy a regresar para hacer feliz a aquella persona que está ahí, que me recuerdo que se llama Ana Lilia. Eu saí, mas eu voltei porque eu falei assim, eu vou fazer feliz uma pessoa que está lá, que eu me lembrava muito dela, que se chama Ana Lília. Nos casamos Nós nos casamos, y después ella me hizo suyo depois ela me fez dela y nació nuestro primer hijo, Santiago. e nasceu nosso primeiro filho, Santiago. Empecé a poner yo mi propia constructora Eu comecei a preparar a minha própria construtora y cuando me invitaron a ese plan, e quando me mostraram esse negócio, para que veas la clave de la invitación, para que você veja o tipo de convite. la persona que a mí me estaba invitando Ah, no tenía resultados económicos visibles. A pessoa que estava me convidando não tinha resultados econômicos visíveis. Yo sabía que era muy buena para gastar, pero no es muy buena para los negocios. Eu sabia que era uma pessoa muito boa para gastar dinheiro, mas não boa para fazer negócios. Esa era mi esposa. Era minha esposa. Pero me hizo un comentario que me hizo reflexionar. Mas ela fez um comentário que me fez pensar. Adicionalmente, yo valuaba propiedades. Eu profissionalmente avaliava propriedades. Y esa noche, cuando ella me llamó por teléfono, E nessa noite, quando ela me ligou, me dijo, escúchalo simple y sencillamente como algo adicional. escuta isso, analise apenas como algo adicional. Yo le contesté, ¿a qué horas van a empezar el plan? E eu perguntei para ela, que horas vão começar a apresentação? Ella me dijo a las 8 de la noche y yo decidí, voy a llegar como a las 8:40, 8:45 para que ya nomás me toque el final y decirles que no me interesa. Eu vou deixar para chegar lá umas 8, era 8 horas, eu vou deixar para chegar lá umas 8h40, 8h45, assim eu chego no final. E aí quando me perguntarem eu vou falar que eu não me interesso. Cuando toqué la puerta, Quando eu toquei na porta, abrieron y me contestaron, qué bueno que llegaste, pásale porque estamos a punto de empezar. então que bom que você chegou, né? Chegou na hora certa que nós estamos prontos para começar. Es el peor plan que he escuchado en toda la historia de la corporación. Esse foi o pior plano que eu escutei em toda a história da empresa. Recuerdo que dijeron que si no usaba los productos de Amway, Eu lembro que me disseram que se eu não usasse os produtos da Amway, por los rayos ultravioleta, por causa dos raios ultravioletas, te ibas a poner morado, vas a poner? de color morado, púrpura. Ia ficar de roxo. Yo ya lo tenía un poco. E olha, eu já era um pouco roxo. Bueno, empezamos a hacer el negocio, Então, bom, começamos a fazer o negócio, pero había un problema. mas havia um problema. En esa misma fecha, Nessa mesma data, yo estaba para ser candidato a dirigir a todos los constructores de mi estado. eu estava sendo candidato para diretor de todos os construtores do estado. Eso me daba mucho estatus Isso me dava muito status
Y si esto no funcionaba, E se esse negócio não funcionasse, todos iban a burlar y a criticarme a mí. todos iam tirar sarro de mim e me criticar. Y tuve que pensar, ¿cómo le hago para meterme sin riesgo? Então eu pensava assim, como é que eu vou entrar nisso sem risco? Y tú me puedes ver que yo soy delgado, E vocês podem ver que eu sou magro. guapo e inteligente. Hã? Guapo, Ah, bonito e inteligente. decía. Dije, ya sé, voy a poner el negocio a nombre de Ana Lilia. Y si no funciona, es el negocio de mi mujer. Já sei, vou colocar no nome dela, da Ana Lili, e se não funcionar, vou dizer para todo mundo que o negócio é dela. Hoy los cheques llegan a nombre de ella Hoje os cheques chegam no nome dela, y yo le tengo que estar preguntando, dime de cuánto llegó el cheque. e eu tenho que ficar perguntando todo dia, olha, me diz, de quanto é o cheque? Motívame. Motiva-me. Y ella me dice, síguele, vamos muy bien, síguele, síguele. Ele síguele. fala assim, sim, o negócio está indo muito bem, pode continuar. Y aquí hay un mensaje. E aqui tem uma mensagem. Detrás del miedo Atrás do medo, siempre hay dinero. sempre vem o dinheiro. Cuando tú tienes miedo de invitar, Quando você tem medo de convidar, ahí hay dinero. lá tem dinheiro. Cuando tú tienes miedo de hacer una llamada, Quando você está com medo de fazer uma chamada, ahí hay dinero. lá tem dinheiro. Cuando tú tienes miedo de hacer un contacto, Quando você tem medo de fazer um contato, ahí hay dinero. lá tem dinheiro. O vences el dinero, o vences el miedo Ou você vence o medo para acercarte al dinero, para ficar mais próximo do dinheiro, o te vas a quedar siempre con tus miedos internos. ou sempre você vai ficar com seus medos internos. Va a depender de ti Vai depender de você. el que tú venzas todos los días tus miedos internos. O que você vença todos os dias os seus medos internos. Así empezamos a hacer el negocio y lo hicimos todo mal. Então, nós começamos a fazer o negócio e fizemos, claro, tudo errado. No teníamos un horario para adaptarnos al negocio. A gente não tinha horário para adaptar ao negócio. Dábamos los planes a la hora de la comida en nuestra casa. A gente mostrava o plano na hora das refeições na nossa casa, Con pizza y con cerveza. com pizza e cerveja. Todo el mundo entraba, Todo mundo entrava, mas nadie hacía el negocio. mas ninguém fazia o negócio. En el negocio vas a tener dos fases importantes. Nesse negócio você vai ter também duas fases importantes. La fase del ataque, A fase do ataque, cuando te dicen que no funciona, que no es cierto, quando dizem para você não funciona, não dá certo, que te están lavando el cerebro, que estão lavando o seu cérebro, que te des cuenta que las personas que están arriba son las que se quedan con todo el dinero que para você perceber que as pessoas que estão lá em cima é aquelas que sempre ficam com dinheiro y te quieren sembrar la duda de que tú no puedes y que te están viendo nada más que formas parte de algo pero sin ninguna opción futura. que vão querer dizer que estão te semeando coisas que você não vai dar certo, que você não vai ter sucesso no futuro. Y después esos mismos pasan a ser del ataque a ser adivinos del futuro. E ao mesmo tempo, depois que eles passam dessa fase do ataque, eles passam a ser adivinhos do futuro. Cuando tú estás avanzando en el negocio y están viendo que tienes resultados, Quando você está avançando no negócio e eles começam a ver que você tem resultados, la gente te va a decir, los mismos que te atacaron te van a decir, yo sabía que tú sí podías llegar. eles vão dizer, não, eu sabia que você podia chegar. Y yo le digo, ¿por qué no me dijiste eso al principio cuando me atacabas? E eu falo assim, por que você não me disse isso no princípio, quando você me atacava? Porque ellos siempre se quedan con sus miedos y después lo único que hacen es disculparse de sus miedos. Porque eles sempre ficam com os medos deles e depois o que eles fazem é se desculpar pelos medos. Nosotros crecimos rápidamente en el negocio, Nós crescemos rapidamente no negócio, pero nos faltaba algo importante, mas nos faltava o mais importante, el acercamiento con nuestra línea de auspicio y estar más apegados al sistema. ficar mais junto da nossa linha de patrocínio e usar mais o sistema. Entre nosotros y hoy nuestros diamantes, auspiciadores upline, había 14 en profundidad. Entre nós e os nossos diamantes uplines, existiam 14 pessoas, 14 negócios. Todos se fueron Todos saíram. y nosotros nos quedamos conectados directamente con Lauro e Isaura Hernández, hoy nuestros diamantes y mentores. Então, nós ficamos conectados diretamente ao Lauro e ao Isaura Hernandes, hoje nossos mentores.
La relación no ha sido fácil. A relação não foi fácil. Tú lo viste anoche. Vocês viram ontem à noite? Él te dice, esto es verde y esto es verde. Ele fala para vocês, isso é verde e é verde. ¿No? Es de día y es de día. Se é de dia, é de dia. No es mediodía. Não é meio-dia. Entonces, firme, 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 firme. Então, firme, firme. Es la única manera que tú puedes hacer crecer a otra persona. É a única forma que você pode fazer crescer outra pessoa. Yo estoy muy agradecido con ellos Eu sou muito agradecido a eles, porque no nada más trabajan conmigo, porque não apenas trabalham comigo, sino que me aguantan a mí toda mi soberbia. então, porque eles me aguentam pelo jeito que eu sou. Y eso solamente se paga E isso somente se paga con una amistad para toda la vida com uma amizade para toda a vida, y con un 4%. com um 4%. Cuando empezamos a crecer en el negocio, Quando a gente começou a crescer no negócio, yo me di cuenta que había una analogía con el campo. eu comecei a entender uma analogia com o campo. Como cuando una vaca Como quando uma vaca quiere comer y por equivocación mete su hocico en una lata de pintura. Quando ela quer comer e sem querer ela enfia o focinho numa lata de tinta. Y la lata se queda dentro de toda su media cabeza. E a lata fica presa na cara dela. No puede respirar, Não consegue respirar, no puede comer, não pode comer, no puede beber. não pode beber. Y cuando el granjero quiere ir a ayudarla, E quando o granjeiro quer ir ajudá-la, tú sabes muy bien que la vaca lo que hace es correr e irse. e sabe o que a vaca faz? Ela correr, vai embora, foge. Pero la persona le quiere ayudar Mas a pessoa quer ajudar y ella se va y se va y se va. e ela vai embora cada vez mais longe. Algo me quieren hacer, algo me quieren hacer. Ela pensa, querem me fazer alguma coisa. No, lo único que queremos hacer es ayudarte, quitarte eso para No. que puedas respirar, A única comer y coisa, beber. a única coisa que a gente quer fazer é poder te ajudar, para tirar isso, para você poder respirar, comer e beber. Y eso tienes 3 mensajes que en la vida real. E essas são as mensagens que tem na vida real. Muchos de nosotros, Muitos de nós, que somos seres humanos, que somos seres humanos, nos convertimos en vacas nós nos convertemos em vacas. y metemos nuestra cabeza y nuestro cuerpo y nuestro corazón E nós metemos a nossa cara, nosso corpo, nosso coração en una lata. numa lata. Una lata que tiene un horario Uma lata que tem um horário, de 7, 8 de la mañana hasta 7 de la tarde. das 7, 8 da manhã até as 7 horas da noite. Y creemos que esa es la forma de vivir. E a gente acredita que essa é a maneira de viver. Y todos los días vas y voluntariamente te metes en tu lata. Então, todo dia você vai e se enfia dentro da lata. Y vas de tu casa a la lata, de tu casa a la lata, de tu casa a la lata. Y você de tu vai de casa a casa pra lata, de de tu la- casa a la lata. De casa para lata, de casa para lata. Todo dia. Y te preguntamos, ¿cómo estás? E te perguntam, como é que você está? Muy bien. Muito bem. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando nosotros compartimos el plan, Quando aí a gente compartilha o plano, lo único que queremos hacer es decirte, puedes vivir sin esa lata. a única coisa que a gente quer dizer é, você pode viver sem essa lata. Pero mucha gente no quiere. Mas muita gente não quer. Ellos creen que esa es la manera correcta de vivir, Eles acreditam que essa é a maneira certa de viver. que el aire Que o ar, está medido y controlado, que ele está medido e controlado, que no puedes respirar con calma, que você não pode respirar com calma, que hay otra manera de vivir. que não tem outra maneira de viver. Pero lo único que nosotros podemos hacer es compartir el negocio con ellos y si él quiere quitarse la lata va a ser una decisión personal. Então a única coisa que nós podemos fazer é compartilhar o plano com eles. E se ele quiser tirar a lata, vai ser uma decisão pessoal. Después, otros de nosotros mismos Depois, nós mesmos, convertimos a nuestra línea de auspicio nós convertemos a nossa linha de patrocínio en los granjeros que nos andan siguiendo nos granjeiros que estavam nos seguindo para promovernos un CD, un libro, un seminario, un open, para promover um CD, um livro, um seminário, um open, para quitarnos la lata. para tirar mais uma lata. Y tú ves a tu línea de auspicio, E você olha para sua linha de patrocínio, otra vez me va a hablar del sistema, outra vez vem me falar do sistema. otra vez me va a decir cómo quitarme la lata. Outra vez ele vai me dizer como tirar essa lata. Y es la única manera.
E é a única maneira en que tú puedes avanzar en este negocio. que você pode crescer nesse negócio. Y la otra E a outra, forma de vida más importante que tú puedes hacer, a forma de vida mais tão importante que você pode ter, que tú puedes vivir como un granjero, que você pode viver como granjeiro, libre, livre, hacer con tu vida lo que tú quieras, fazer da sua vida o que você quer, vivir como un ser humano viver como um ser humano, con los pies en la tierra com os pés na terra y la cabeza en el cielo. e a cabeça no céu. Pero va a depender de ti que tú quieras vivir de esa manera. Mas vai depender de você querer viver dessa maneira. Vas a conocer la manera en que viven ciertos granjeros Você vai conhecer a maneira de viver de certos granjeiros y después de esta convención e depois desta convenção, vas a salir você vai sair aí fora y te vas a convertir en vaca e você vai se converter em vaca nuevamente. novamente. Y nosotros nos damos cuenta día con día E nós percebemos dia após dia, por su lenguaje. pela sua linguagem, Te hablan de esta manera. te falam dessa maneira. Tenemos un Open o una conferencia de negocios el próximo jueves. Olha, nós temos uma reunião de negócio na próxima quinta-feira. Y mis mismos socios me contestan de esta forma. E um dos meus sócios me fala da seguinte maneira: Muy a pensarla. vou pensar, Muy voy a ver. vou ver, Muy le voy a decir a mi esposa. vou dizer para minha esposa, Vaca. vaca. Entonces en la vida siempre va a haber dos opciones. Então na vida sempre vão haver duas opções: O te conviertes en granjero ou você se converte num granjeiro, o siempre va a haber un granjero que te va a decir muévase vaca, muévase vaca, muévase vaca, muévase vaca. ou sempre vai haver um granjeiro que diga: mova-se vaca, mova-se vaca, mova-se vaca. Vaya al trabajo, vaya al trabajo, vaya al trabajo. Vá ao trabalho, vá ao trabalho, vá ao trabalho. Le voy a dar 5 minutos para que se bañe, muévase vaca, Ó, vou muévase te dar vaca. 5 minutos para tomar banho. Mova-se vaca, mova-se vaca. Y es darse cuenta E perceba que los dos factores principales que tú tienes en tu vida, que dois fatores principais que você tem na sua vida, tiempo y dinero, tempo e dinheiro, lo vas a obtener uno en base al otro. você vai ter um junto do outro. Hoy tendrás que sacrificar tiempo personal Hoje você vai ter que sacrificar um pouco do seu tempo pessoal para en el futuro tener tiempo libre para no futuro ter tempo livre y también tener dinero. e também ter dinheiro. Pero si no inviertes ninguno de los dos, Mas se você não investir nenhum dos dois, no tendrás nunca ninguno de los dos. você nunca vai ter nenhum dos dois. Esa es la parte importante de este negocio. Essa é a parte importante desse negócio. Recuperarte a ti mismo desde el principio Recupere-se você mesmo desde o princípio y que te des cuenta que tu identidad e perceba que a sua identidade es ser feliz. é ser feliz. Yo seguí con la construcción Eu continuei com a construção y cuando calificamos un nivel platino e quando a gente qualificou platino, en la constructora, en mi negocio tradicional, a construtora do meu negócio tradicional, y con el mercado y las situaciones del país empezaron a pasar muchas cosas. e no mercado, na situação do país, começaram a acontecer muitas coisas. Una de ellas, Uma delas, se empezaron a complicar todos los fraccionamientos y todo lo que yo hacía. começaram a se complicar todos os parcelamentos, as coisas que eu fazia. Me desenfoqué del negocio, Eu me desenfoquei do negócio, consciente de que esta era mi libertad, consciente de que isto era a minha liberdade, y empecé a negociar con el sistema. e comecei a negociar com o sistema. Me seguía preparando, Eu continuava me preparando, pero no hacía absolutamente nada del mas não negocio. fazia nada. Solamente me dedicaba a mi constructora. Somente me dedicava à minha construtora. Y yo llegaba a mi casa E eu chegava em casa y a la hora de comer había dos lenguajes. e na hora da refeição existiam duas linguagens. Mi esposa que me hablaba de ser una granjera libre A minha esposa que me falava de ser uma granjeira livre y yo el profesionista constructor que hablaba con mi lenguaje de vaca. e eu como profissional construtor que falava na minha linguagem de vaca. No solamente eran dos lenguajes, Não apenas eram duas linguagens, sino que caí en la falta de respeto. mas eu caí ainda na falta de respeito. Un día le dije, Um dia eu falei para ela:
quédate tú con el negocio, a mí ya no me hables de ese negocio, yo quiero hacer lo mío, lo que es mi constructora. Olha, você fica aí com o negócio, eu quero fazer o que é meu, a construção. Y me da vergüenza decirlo, E me dá vergonha dizer, pero con mucho amor y paciencia, mas com muito amor e paciência, ella me convirtió nuevamente de vaca ela novamente me transformou de vaca en un posible granjero para ser libre. num possível granjeiro para ser livre. Listo. No fue fácil ese camino, Não foi fácil esse caminho, pero creo que mi enfoque era que quería que estuviéramos juntos en las buenas y en las malas. mas a minha meta é que a gente fosse continuar juntos nas horas boas e nas horas más. Y yo estaba segura que esto era hacerle el negocio era parte de las buenas. E eu sabia que fazer o negócio fazia parte das coisas boas. Pasamos un desierto en el negocio en México. Passamos uma fase no México que o negócio era um deserto. Sin embargo, en Sonora, donde estamos acostumbrados a vivir en el desierto, Mas, no entanto, em Sonora, uma cidade que a gente está acostumado a viver no meio do deserto, um estado, ajá, ya está. Nos unimos, todas las personas que aún quedábamos en el negocio, nós todos que ainda continuávamos no negócio, a gente se uniu. personas que ustedes conocen, que han sido nuestras guías, como Vladimir y Susana Pándura, Pessoas que vocês já conhecem, que acabaram ficando nossos mentores, como o Vladimir e a Susana Pándora, Lauro y Isaura, que siempre han estado ahí. o siempre. Laura e a Isaura, que sempre estiveram aí, sempre, Se los sempre. agradezco de todo corazón. Agradeço a vocês de todo o coração. Y otras personas más que ustedes conocen, como Mario Rodríguez, E outras pessoas que também vocês conhecem, como Mário Rodrigues. y otras personas más que yo sé que vienen en camino de nuevas calificaciones. E outras pessoas que também acabaram acompanhando o nosso caminho das qualificações. Se formó una amistad muy fuerte entre nosotros. Foi criada uma amizade muito forte entre nós. Y creo que como continuamos preparándonos con el sistema, E eu acredito que, como a gente continuou nos preparando com o sistema, seguimos adelante juntos, a gente conseguiu crescer juntos. con la visión de nuestros líderes diciéndonos todos los días, E usando a visão dos nossos líderes que nos dizia todos os dias. muchachos, no dejen de prepararse, Falando, pessoal, não deixe de estudar, de se preparar. porque los mejores momentos están por venir. Porque eles diziam, os melhores momentos ainda estão por vir. Y esos momentos llegaron. E esses momentos chegaram. Llegaron en el momento en que nosotros valorábamos realmente este negocio. Chegou no momento que realmente nós aprendemos a dar o valor para esse negócio. Pasamos el desierto. Passamos pelo deserto. Y tú te has dado cuenta que la organización a la que pertenecemos no nada más está en México. E você percebe que essa organização que a gente faz parte não está simplesmente no México. Las bases y los valores que tenemos han traspasado fronteras. Você sabe que os nossos valores e as bases, os princípios, eles acabaram ultrapassando fronteiras. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a la visión. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte do Grupo Visão. Cuando ya retomamos el negocio juntos, ahora sí, después de tanta lucha, E depois, quando a gente recomeçou o negócio, aí dessa vez já os dois juntos, depois de tanta luta, y ahora sí ya teníamos 2 hijos já tínhamos 2 filhos y la niña que venía en camino. e eu estava grávida da filha que vinha a caminho. Y empezaron a suceder cosas. E aí começaram a acontecer coisas, Recuperamos nuestros pines de platino. começamos a recuperar os nossos pins de platino, Empezamos a ir a los viajes de la empresa, viajes de liderazgo. começamos a participar das viagens que a empresa oferecia, as viagens de liderança. Y después vino nuestra primer meta importante como Nuevos Zafiros. E aí veio uma qualificação extremamente importante que foi como Novos Safiros. En ese momento, E nesse momento, yo sentí una emoción tan grande porque me sentía ya del otro lado. eu fiquei com uma emoção tão grande que eu já me sentia lá do outro lado. Ya empezaba a ver las cosas buenas que venían Já para começava a nosotros. enxergar as coisas boas que iam vir continuar a vir. Y después nos calificamos Esmeralda Depois, a los 6 meses. depois de 6 meses, nos qualificamos Novos Esmeraldas. Y los mismos grupos de nosotros empezaron a salir de nuestro estado. E os nossos grupos começaram a sair do nosso estado. Empezamos a conocer lugares hermosos E começamos a conhecer lugares super bonitos de nuestro país. do nosso país. Gente maravillosa que ha llegado a enriquecer nuestra vida. Pessoas maravilhosas que enriqueceram a nossa vida.
y a más o menos unas 7 horas de distancia de nuestra ciudad, E mais ou menos a umas 7 horas de distância da nossa cidade, viajamos a un estado vecino viajamos para um estado vizinho, por unas carreteras peligrosas y entre las montañas. viajamos por umas estradas perigosas entre as montanhas. Y muchas veces en esas carreteras, y esto me recuerda al negocio, E muitas vezes essas estradas, isso me faz lembrar um negócio, que va subiendo y subiendo, essas estradas que vão subindo, subindo. y que cuando va subiendo a veces no puedes ver nada porque está allá para abajo todo Muitas vezes você não consegue enxergar lá embaixo porque está tão alto e é llevamos barranco. miedo E até dá medo de olhar para baixo. de que algo nos pueda suceder en el camino. A gente fica com medo que algo possa acontecer durante um caminho desse. Y pensamos, ¿qué estoy haciendo aquí arriesgando mi vida? E aí eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui me arriscando a vida? Mis hijos están solos Meus filhos estão sozinhos. y muchas veces quisimos regresarnos. E muitas vezes eu tive vontade de voltar para casa. Pero si en el camino vamos admirando los paisajes hermosos que te digo, Mas também, durante o caminho, a gente começa a observar as paisagens bonitas. a veces las montañas nevadas Às vezes, algumas montanhas com neve, en primavera, ou com a primavera. y de pronto vas avanzando y llegas hasta lo más alto, E aí você continua e quando chega no topo mais alto, y en esa montaña hay una montaña que está partida en dos, você vê Pelo mais alto. você consegue enxergar uma montanha que está dividida em dois. y la pasas como un túnel, E você passa pela montanha como se você estivesse atravessando por um túnel. y cuando llegas a lo más alto, E quando chega ainda mais alto, de pronto se abre un paisaje enorme, de repente você tem uma visão enorme, uma paisagem incrível. que tu vista no alcanza a ver el final. E que muitas vezes você não consegue nem ver o fim. Y es ese momento cuando tú llegas arriba, E esse é o momento quando você chega ao topo, después de pasar tantas cosas, depois de passar por tantas dificuldades. cuando te das cuenta que nada más de arriba puedes ver todo el panorama tan hermoso. Você começa a perceber que quando você chega no topo, você consegue ter uma visão Y ese es el maravilhosa. sentimiento que yo percibí cuando llegamos a Esmeralda. E esse é o sentimento que eu percebi quando chegamos a Esmeralda. Llegamos arriba y me di cuenta toda la grandeza que está dentro de este negocio. Chegamos lá em cima e consegui ver toda a grandeza que nos traz esse negócio. Es como si se abrió un telón para nosotros. É como se abrisse uma grande tela, um Y telão. en ese momento nos dimos cuenta que podíamos llegar a diamante. E foi nesse momento que a gente se deu conta que podíamos chegar a diamante. Y seguimos avanzando E continuamos y empezamos a encontrar a la gente e começamos a encontrar pessoas que eran para nosotros, que estaban ahí esperándonos. que estavam prontas esperando por nós. Llegaron nuevos sueños y nuevos retos. Começaram a chegar novos sonhos e novos desafios. Y quizás si tú entendiste la letra de la canción, E eu não sei se vocês conseguiram entender a letra da música. hay una parte que define para mí lo que es el tomar la decisión de llegar a diamante. Tem uma parte da música que para mim significa a decisão de chegar a diamante. Y es cuando dice, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. E que significa Arriscar? riscar, não? Riscar de uma vez o que eu sou para se tornar uma outra pessoa. Hã? Arriscar? Repete. Arriesgar, tomar un riesgo. Arriscar-se de ser realmente o que eu sou. De una vez dejar lo que ya era para lo que viene. Deixar de ser o que você era para ser uma nova pessoa. ¿Sí lo comprendieron? Entenderam? Aceite o risco de deixar de ser o que você era para se tornar uma nova pessoa. Y eso te va a pasar a ti cuando dentro de tu corazón sientas esa decisión. Isso vai acontecer com você quando isso entra no seu coração e você toma a decisão. Estamos viviendo nuestros sueños. Estamos vivendo os nossos sonhos. Hoy nos toca este día compartir nuestra historia. Hoje, contigo. Nos toca este día compartir hoje nuestra foi historia. o dia que a gente pôde contar a nossa história para vocês. Pero como puse en el video al principio, esta también puede ser tu historia. Mas como eu falei no nosso vídeo logo no início, essa também pode ser a sua história. Si hoy tomas una decisión, Se hoje você tomar uma decisão, quizá alguna palabra que nosotros digamos talvez alguma palavra que a gente tenha dito toque tu corazón. possa tocar o seu coração. Si nada más una persona de aquí sale con la decisión de ir a diamante, E se pelo menos uma pessoa que esteja aqui hoje sair daqui com essa decisão de chegar a diamante,
quizás pensemos que hemos hecho un buen trabajo este día con ustedes. Acho que daí a gente vai sentir que fez um bom trabalho com vocês. Hemos disfrutado mucho este camino juntos. Temos aproveitado muito este caminho juntos. ¿Qué nos ha dado el negocio en bienes materiales? Temos? ¿Qué nos ha dado el negocio en bienes materiales? O negócio tem dado para nós bens materiais. Nosotros ya teníamos una muy bonita casa, Nós já tínhamos uma casa muito bonita, pero desde que llegó la niña mas desde que chegou a nossa filha y tomamos los compromisos de los siguientes niveles, e nós tomamos o compromisso de chegar nos próximos níveis, vendimos esa casa y hoy estamos construyendo una más grande. nós vendemos essa casa e hoje estamos construindo uma maior. Tenemos muchos amigos en el negocio. Temos muitos amigos no negócio, Por lo tanto, la siguiente casa tiene 3 estancias, portanto, essa casa tem 3 andares, 2 salas, 2 salas, una sala de cine, uma sala de cinema, patio para barbecues y carnes, parte para fazer churrasco, 4 habitaciones 4 dormitórios, para cuando tú vayas a recibirte ahí como nuestro invitado. que você possa vir aí e ficar lá como nosso convidado. ¿Qué nos hizo mantenernos en el negocio en el camino? O que fez a gente se manter no negócio durante o caminho? Solamente mantente atento a las señales que todos los días vives en tu casa, en tu hogar. Pense que mantenha isso como sinal que todos os dias você vive na sua casa, no seu lar. Cuando nuestro hijo mayor tenía 5 años, Quando nosso filho maior tinha 5 anos, un día me comentó que la pasión de él, que lo que más le gustaba era el fútbol. ele me comentou que a coisa que mais apaixonava ele, que ele mais gostava, era futebol. Y todos los días, él los domingos se ponía su uniforme e iba a jugar. Então, todo domingo ele colocava o uniforme e ia jogar bola. Y todos los domingos que él iba a jugar, nunca lo metían al juego. E todo domingo que ele ia jogar, ele ia pro campo e não colocavam ele para jogar. Y él siempre estaba vestido correctamente, con la postura, recargado en el poste de la portería. Ele estava sempre pronto, vestido, uniformizado, pronto na porta para entrar. Y su coach, su entrenador, nunca lo metía. E o treinador nunca chamava ele. Pasaron 6 meses, Passaram 6 meses, todos los domingos lo mismo. todos os domingos a mesma coisa. Y nada, y nunca jugaba. E nunca jogava. Y yo sufría al verlo, que cada domingo él se levantaba, se ponía su uniforme e iba a jugar y no jugaba. Eu ficava transtornado, ficava chateado, porque todo domingo ele levantava, colocava o uniforme e ia lá para jogar e não jogava. Y a los 6 meses E 6 meses depois, le dije que ya no lo iba a llevar. eu falei, eu não vou mais te levar. Él me miró a los ojos Ele me olhou nos olhos y con lágrimas me pidió: e com lágrimas ele me pediu, no dejes de llevarme, por favor. por favor, pai, não me deixe de levar. Cada vez que doy un plan Cada vez que eu mostro um plano y que me quiero rajar porque alguien se burla de mí e eu quero sair porque alguém tira um sarro de mim, o me dice que esto no funciona, ou me diz que isso não funciona, recuerdo sus ojos, eu lembro dos olhos do meu filho, porque él tuvo tanta persistencia porque ele teve tanta persistência que hoy a sus 15 años que hoje, aos seus 15 anos, ya no vive con nosotros. ele já não mora conosco. Hoy vive directamente a punto de pasar a un equipo de segunda división Hoje ele mora, está jogando numa equipe que está a ponto para entrar na segunda divisão, para ser futbolista profesional. para ser futebolista, para ser jogador de futebol profissional. Tus hijos son tus mejores maestros. Os seus filhos são seus melhores professores. Toma ahí la pasión que te haga darle duro a este negocio. Tenha a paixão para dar duro neste negócio. Te aseguro que lo vas a lograr. Eu tenho certeza, você vai conseguir. Hoy hemos tomado nuevos hábitos Hoje nós adquirimos novos hábitos y también tenemos nuevos modelos porque queremos seguir sus pasos. e nós também temos novos modelos porque também queremos seguir seus passos. Queremos vivir muchos años, Nós queremos viver muitos anos, tener muchos amigos por el mundo ter muitos amigos pelo mundo, y un día ser respetables y respetados dia ser respeitáveis e respeitados, como don Enrique como y Marlene Almeida. Henrique e Marlene Almeida. El grupo de Visión 2010 cree en ti.
O grupo de visão 2010 acredita em você. Sabemos que tú puedes llegar Nós sabemos que você pode chegar. y queremos escucharte y aplaudir tu historia en México. E nós queremos escutar e aplaudir a sua história no México. Te vamos a esperar con los brazos abiertos, Nós vamos esperar você com seus braços, com os nossos braços abertos, pero sobre todo con nuestro corazón para que lo enriquezcas con tu historia. mas sobretudo com o nosso coração para ouvir a sua história. Dios te bendiga y mantente siempre en este camino transformándote en granjero y no en vaca. Deus te abençoe e continue nesse negócio para transformar-se em granjeiro e não em vaca. Los queremos mucho, muchas gracias. Gracias, nós tchau. adoramos muito vocês. Muito obrigado. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!